Ontem, no horário do almoço, eu tive um bate-papo muito legal com o ex-senador Eduardo Suplicy. Sim, nós conseguimos entrevistar o Eduardo Suplicy. Falamos bastante sobre renda básica, renda mínima, como você queira chamar, e o ex-senador deu uma aula sobre esse assunto. Foi muito legal. O link da entrevista está aqui na descrição. Clique nesse link que você já vai ajudar muito aqui o canal do Professor Leonardo. É importante que você clique, que você veja, que você compartilhe, que você deixe seu like, porque esse tipo de conteúdo, as entrevistas, elas precisam ter uma quantidade grande de visualizações para que eu possa trazer outras pessoas aqui para o canal. Nós conseguimos entrevistar o ex-senador Eduardo Suplicy. É um grande feito aqui para o canal, mas eu preciso da sua colaboração. Só de clicar aqui no link embaixo, você já vai ajudar muito o canal a chamar outras pessoas para serem entrevistadas aqui. E eu sei que vocês gostam muito dessas entrevistas, mas eu preciso que vocês cliquem aí e deixem um like, compartilhem para que a gente possa ter um número grande de visualizações. Agora falando sobre o assunto do vídeo. Ontem Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional e foi um pronunciamento interessante porque o presidente deu uma apaziguada no discurso, abaixou o tom. Bolsonaro fez um discurso que era mais ou menos a linha do discurso que nós estávamos querendo que ele fizesse, falando em combater o vírus, preservando vidas, mas também tentando alinhar isso com o fator econômico, para que as pessoas não percam seus empregos. Também falou sobre os governadores, quase numa espécie de bandeira branca com eles, e também falou da cloroquina, disse que não há um medicamento comprovadamente eficaz contra o vírus, apesar da cloroquina ter testes muito promissores. Mas foi um discurso interessante, um discurso que muda, pelo menos por enquanto, o posicionamento do presidente, que estava sendo muito conflituoso. Agora Bolsonaro dá uma apaziguada no tom, não sabemos até quando, não sabemos se hoje ele vai voltar a atacar os governadores, vai voltar a atacar a política do isolamento, vai voltar a ser aquele Bolsonaro de terça-feira à noite para baixo, né? Por que eu falo isso? Porque ontem foi terça, né? Tô meio perdido, mas ontem foi terça e Bolsonaro ele se mostrou bastante agressivo. Ele até mesmo hostilizou alguns jornalistas que estavam ali no cercadinho, na saída do palácio, que ele concede entrevistas ali, tem os apoiadores, incentivou os apoiadores a hostilizarem os jornalistas, que viraram as costas e abandonaram o local, e depois Bolsonaro continuou ironizando a imprensa. E é interessante porque Bolsonaro, durante esse mesmo evento, disse que ele era o presidente. Eu sou o presidente, eu sou o presidente, querendo marcar a sua posição. Mas esse discurso de Bolsonaro, ele não vem do nada. Bolsonaro percebeu que o cerco ao seu redor estava se fechando e havia, e ainda há, precisamos ver como ele vai continuar se comportando, um grande risco de Bolsonaro sair, ser afastado. Porque você começa a perceber um desenho esse fechamento de cerco. A população está insatisfeita com o presidente, fazendo panelaços diários cada vez mais fortes, por conta do comportamento de Bolsonaro nessa crise. Essa crise é uma crise que está aumentando o número de mortos e o número de contaminados diariamente. Ontem São Paulo teve recorde no número de mortos. E quanto mais o número de mortos aumenta, e quanto mais recordes de mortos aumenta, maior é a pressão em cima do presidente da República. Os governadores o abandonaram, já havia pessoas pedindo a sua renúncia. Os principais líderes da oposição escreveram e assinaram um manifesto pedindo o afastamento de Bolsonaro. Na sexta-feira, e foi confirmado somente ontem, na segunda-feira, que o STF encaminhou uma denúncia solicitando o afastamento do presidente. Essa denúncia foi encaminhada para a PGR. Então Bolsonaro estava isolado politicamente e vendo a sua situação ficando bastante delicada. E aí, o que aconteceu? Ele foi até as Forças Armadas tentar buscar refúgio. E por isso o Bolsonaro chorou, pelo que foi dito por alguns interlocutores, porque as Forças Armadas não apoiaram o Bolsonaro. O que eles tiveram foram apoios pontuais do Vilas Boas, de alguns outros generais, mas as Forças Armadas como instituição não apoiaram Bolsonaro. Porque a imagem da corporação das Forças Armadas, ela está ameaçada. E por quê? Porque Bolsonaro está provocando conflito, as Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas já delimitaram um espaço, olha, daqui para cá é Bolsonaro, daqui para cá são as Forças Armadas. Nós não vamos entrar numa loucura junto com Bolsonaro, não iremos defender o presidente caso haja uma revolta popular ou, quando eu falo de revolta popular, uma renúncia, um pedido para que Bolsonaro saia. E isso desesperou o Bolsonaro. E ele olha para sua base, Sérgio Moro já não apoia ele mais com relação à política do isolamento, Paulo Guedes também não o apoia, e fecharam com o Luiz Henrique Mandetta. Então o Bolsonaro se viu isolado politicamente, inclusive pelos militares, que temem que o comportamento de Bolsonaro possa acentuar essa crise, tanto econômica quanto social. Ele contava com uma defesa
dos militares caso a sua situação política acabasse ficando mais grave, mas os militares não o apoiariam nessa situação. Por isso que Bolsonaro acabou ficando desesperado, chorou e mudou o seu discurso durante a noite, porque ele percebeu que se ele continuasse naquele tom bélico, naquele tom agressivo, naquele tom conflituoso, a situação dele ficaria muito, mas muito delicada, correndo até mesmo o risco de ser afastado. Então Bolsonaro apazigua um pouco o discurso, ele recua um pouco, mas vamos ver por quanto tempo ele vai continuar nesse tom mais ameno, porque Bolsonaro ele é imprevisível. O que ele fala hoje pode ser que ele falou ontem, pode ser que ele não faça hoje, e o que ele falou hoje de manhã pode ser que não ocorra hoje à tarde. Então vamos continuar esperando, porque além de nós termos uma crise econômica, uma crise social, nós também estamos vivendo uma crise política no nosso país. Então fiquem ligados aqui no canal do Professor Leonardo. Você também pode me seguir no Twitter, é @profileoficial.